Olá, tudo bem? Estamos aqui para continuar, na verdade, para concluir o nosso estudo do Antigo Testamento 2, os livros históricos da Bíblia, do Antigo Testamento, na verdade. E hoje nossa aula é focada no livro de Ester. Vou pedir que vocês abram as suas apostilas, na página 26, lá no finalzinho. Estejam também com a Bíblia em mãos. Aqueles que puderem, por favor, já peguem o nosso material de apoio para utilizarmos também, tá? E vamos concluir aí o nosso estudo. Eu já estou abrindo aqui meu material, deixando tudo a postos aqui para a gente poder ver. E vamos concluir aí o nosso estudo no livro de Ester. Como foi falado na última aula, em que nós estudamos Esdras e Neemias, a história do livro de Ester se passa no meio do livro de Esdras, entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Ou seja, entre o primeiro grupo que retornou à Terra Prometida para a reconstrução do templo e o segundo grupo. O primeiro grupo foi com Zorobabel, que se tornou o governador da região, e o segundo grupo com o próprio Esdras, que foi para restaurar a adoração no templo. Entre um grupo e outro grupo, a gente tem a história de Ester, que se passa, na verdade, na cidade de Suzã, capital, uma das capitais, na verdade, do Império Persa. Ela não se passa em Jerusalém, a história, ela se passa na capital do Império Persa, que era o império que dominava a região da época, dominava não só a região de Judá, como toda a região ali do Oriente Médio e ainda algumas outras partes da Ásia, enfim. Seguindo aqui na apostila, a gente vê o seguinte: o autor do livro de Ester é desconhecido, né? Alguns sugerem que tenha sido Mordecai ou Mardoqueu, tio de Ester e uma das pessoas aqui, uma das personagens, uma das pessoas retratadas aqui na história. Outros acreditam que o autor seja o próprio Esdras, já que o livro se passa também na mesma época do livro de Esdras e do livro de Neemias, como eu falei. Mas a maior parte dos teólogos acredita que tenha sido mesmo Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da sua versão da Bíblia, da tradução bíblica, na verdade, que você tem. O período de tempo, como nós falamos, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, antes que Esdras partisse para Jerusalém. O livro narra fatos envolvendo o rei Assuero, a rainha Vasti, a rainha Ester, Ramã e Mordecai. Esses são as pessoas que nós vemos ali retratadas. Essa é uma história que, como eu falei, se passa, na verdade, na corte do rei Assuero, que era o governante do Império Persa. Alguns o conhecem historicamente pelo nome de Xerxes, né, é o nome grego dele. Esse Xerxes, na verdade, foi aquele que tentou invadir a Europa, invadir a Grécia, e sem sucesso, ele não conseguiu conquistar aquela região. Inclusive isso é retratado até em filmes, em outros livros também. E aqui nós vemos então uma história onde esse rei conhece uma moça que é convocada para fazer parte da sua corte, que é a jovem Ester. E essa moça acaba por se tornar rainha, uma vez que a rainha anterior, o rei se desagrada da rainha anterior e elege uma nova rainha, e essa rainha acaba sendo Ester. O rei possuía muitas concubinas, muitas outras esposas, mas ele opta por Ester. E Ester, então, ali consegue fazer a diferença numa situação ali de morte dos judeus, do povo judeu que estava no exílio nesse período. Grande parte deles não havia retornado ainda para a Terra Prometida. Alguns já haviam retornado, cerca de 50.000 haviam retornado para a região ali de Jerusalém. Mas havia povo judeu, que aqui eles já eram chamados judeus, povo judeu espalhado por todo o império,
se fosse na Babilônia, onde muitos deles ficaram no exílio. Aqui em Suzã, como nós vemos, havia uma comunidade. Em outras províncias, é relatado que em várias províncias desse império existiam, em vários territórios, vários estados desse império, existiam judeus, principalmente nas grandes cidades. E acontece aqui uma trama envolvendo esse general, o Amã, ou Ramã, para eliminar o povo judeu, todos eles. E Esther acaba sendo peça fundamental para interceder ali junto ao rei e impedir esse intento, impedir que o povo judeu fosse eliminado. Lembrando que o povo judeu possuía promessas. Promessa de Deus de que essa nação seria restaurada, promessa de Deus de que essa nação voltaria-se para o Senhor mais uma vez, o que de fato aconteceu. Deus ainda tem promessas a serem cumpridas com relação ao povo de Israel, nós vemos isso no Apocalipse, lá no Novo Testamento. Então aqui, na verdade, toda essa trama que nós lemos no livro de Esther é parte do plano de Deus, demonstra a soberania de Deus, inclusive nas nações estrangeiras, em todas as situações, em todas as circunstâncias, para que os seus planos, os planos dele, do Senhor, se cumpram. Deus tinha planos com esse povo e, portanto, não ia ser um general que queria destruir toda a nação, todo o povo de Deus, todo o povo judeu. Não ia ser um general, a vontade do general que iria prevalecer contra a vontade do Senhor. Então, o livro de Esther, um dos temas principais que nós vemos é essa questão da soberania. A soberania de Deus presente. Mesmo Deus não aparecendo diretamente no livro de Esther, ele inclusive é reconhecido como um livro onde o nome de Deus não é citado, não aparece. A palavra, o nome de Deus não aparece, mas ele está ali. Você, quando lê o livro, você percebe que Deus está presente na história e está trabalhando ali no meio dessa história para que o povo judeu permaneça firme e forte e os propósitos do Senhor com esse povo se cumpram. Eu queria ler com vocês Esther, capítulo 4, verso 14, que é o nosso texto-chave. Na verdade, vamos ler o 13 e o 14, que é a resposta de Esther para o seu tio Mardoqueu, que havia cuidado dela, criado ela e que havia alertado ela com relação a essa possibilidade de morte do povo. Ela diz assim: mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, na verdade Mardoqueu falando para Esther. Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então aqui a gente vê Mardoqueu alertando Esther que talvez fosse por esse motivo, que Deus havia preparado ali toda a situação para Esther estar na posição que estava e fazer a diferença para salvar o povo. Então aí nós vemos a soberania de Deus até mesmo nas pequenas circunstâncias, o trabalhar de Deus nos pequenos detalhes, para que tudo aquele que ele almeja, todo o propósito do Senhor se cumpra. Esse então é um dos principais temas. Outro tema que também está presente nesse livro é a importância da unidade, de se trabalhar junto para alcançar a vitória. Aqui a gente vê Mardoqueu, o tio de Esther, que não estava presente na corte, trabalhando junto com Esther, que era a rainha, e impedindo os dois ali, cada um pelo seu lado, colaborando para que os intentos de Ramã não se cumprissem, para que a ameaça contra o povo de Deus não se concretizasse. Então nós vemos aí a importância dos irmãos, do povo de Deus andar unido a fim de alcançar o mesmo propósito. E temos outros temas presentes também, principalmente a questão do mentoreamento, do cuidado
do mestre com o seu discípulo, mas nós falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Aqui a gente deu uma pequena introdução do livro de Esther, do contexto em que tudo está acontecendo e das principais mensagens, mas nós vamos falar mais sobre essa história, destrinchar bem essa história no próximo vídeo, tá bom? Continue conosco, até mais!